Eletrografia, projeto para entrevistar ah, poetas da atualidade e disseminar, na medida do possível, a poesia pelas redes, né? Me acompanha Anderson Lucarez, também idealizador desse projeto, e o poeta Roberto Bicelli, autor de Antes que eu me esqueça, que é esta aqui é a segunda edição. Ah, Roberto, você sim. tem aí a primeira edição de 1977. Tá claro, a primeira? Sim, sim. E o Ego Trip, que é uma obra em prosa do Roberto Picelli. Eu vou passar então a palavra ao Anderson, que vai fazer a primeira pergunta. E tem um outro também, que Isso. é um romance juvenil que chama-se O Colecionador de Palavras. Exato, exato. Se quiser, pode nos falar sobre ele, Roberto. O Colecionador de Palavras, bom, eu fui duas vezes para o sertão de Pernambuco, uma vez dentro desse contexto do Ego Trip e a outra tempos depois. E, bom, o garoto, o Ricardo, no livro seria um alter ego meu, justamente no momento em que o cometa de Halley está passando por São Paulo. Então ele é um completo urbanoide que de repente ele está no sertão de Pernambuco. A história basicamente é essa. Sim, sim. Passo a Agora, palavra. ele é, ao mesmo tempo, como o Ego Trip é um livro de viagem, é um diário de bordo, né? Sim. Que eu fui escrevendo durante a viagem de 5 meses que eu fiz, saindo de São Paulo, indo até a Amazônia. Então, eu combinando as duas viagens para esse sertão, eu extraí esse livro infanto-juvenil. Sim, sim. Não é infanto-juvenil. A Contexto, que publicou o livro, chamou de romance juvenil. É indicado de Uhum. 12 anos para cima. Sim, sim. Passo a palavra ao Anderson, que vai fazer uma pergunta sobre a sua poesia. Obrigado, Roberto, pela presença, por topar participar do evento aqui, do nosso projeto. Então, Uhum. poeta, prosador, eu queria começar perguntando o seguinte: na sua visão, Roberto Bicelli, qual é o potencial da escrita, especialmente da escrita de poesia, nesse caldeirão que tem sido o ano de 2020? Olha, eu vi inúmeras coisas sobre esse assunto, certo? Uma muito interessante que eu vi foi de um rabino dizendo: olha, nós não podemos considerar o ano de 2020 um ano perdido. Isso não existe. Eu acho que olha, eu ia falar espanhol. É um ano ganado. Ganado vira gado, entendeu? Mas é um ano que ganhamos. Ganhamos o quê? Em quietude, em convivência conosco mesmo, que a maioria das pessoas não se aguenta dentro das calças, né? Eu me dou muito bem com a solidão, então estou me dando extremamente bem. Eu olho o viaduto aqui que liga para a Zona Norte ali, não passa um automóvel, eu fico numa felicidade. Apareceram os bichos que eu nunca tinha visto, os gaviões, esquecendo quem morreu, esquecendo a gravidade do assunto. Mas falando em Sim. termos de poesia, eu não tenho a menor. Ah, eu fiz um poema, olha, eu fiz dois poemas, nossa, que absurdo. Eu ia dizer que eu não tenho a menor intenção de fazer poema nenhum sobre esse assunto, mas eu fiz dois. Foi uma encomenda. Um eu fiz por conta própria, que ele chama-se. Só tem dois versos, né? É, Lockdown ou Knockdown. Esse é um poema. E o outro eu fiz pegando os preceitos de Epicuro, não é? Não devemos temer os deuses, não devemos temer a morte. Eu fiz um comentário em torno disso, saiu um poema. É um poema, esse sim, é um poema praticamente de encomenda, mas é interessante porque
é uma encomenda e eu fui usar um material que eu trago na carteira há mais de 40 anos, esses princípios de Epicuro. Então, eu posso ficar mais feliz do que estou? Muito bem. Impossível. Então vamos para a segunda pergunta aí com o Eliakim. Então, meu caro, eu queria lhe perguntar com relação ao surrealismo na sua poesia. Eu acho que a sua poesia dificilmente pode ser reduzida ao surrealismo, como eu já comentei em alguns textos que eu fiz sobre ela, mas eu sei que o surrealismo teve impactos sobre sua formação e sobre a geração da qual você pertence. Então, eu queria saber onde começa e onde termina o surrealismo na sua poesia. Ele começa quando termina, né? Praticamente que eu vou dizer, né? Apesar de mim, da minha displicência, apesar de eu ser muito preguiçoso, eu conheço algumas coisas. Entre essas coisas, eu conheço o surrealismo. E, naturalmente, quando você entra em contato... Eu estava também numa turma que estudava isso, que apreciava isso, né? O maior apreciador é o Sérgio Lima, que reuniu um grupo que fez a 5ª Exposição Internacional do Surrealismo, na FAAP, da qual o núcleo duro do meu grupo não participou, provavelmente por vaidades. Acho que o Willer e o Sérgio Lima entraram em vaidades e eu e o Piva entramos na farra, quer dizer, então vamos participar. É um ato surrealista simples, né? Agora, na realidade, eu conheço, li, estudei, papapá, tem vários acontecimentos que fazem... E eu acho interessante a experiência surrealista, certo? Mas não propriamente do Breton, né? O Breton é um organizador, digamos assim, né? Mas eu gosto muito do Robert Desnos, eu gosto muito do Rigaud, do Artaud. Um anátema para o surrealismo de Breton é o Salvador Dalí, só que eu acho ele um gênio absoluto, não é? Eu fiz todo o percurso do Salvador Dalí, Cadaqués, Figueres e Portligat, e quando você entra no museu... é difícil falar, dá vontade de chorar. Quando você entra no Museu Dalí, você fica doido. Quando você vê aquela meio oeste dele, você viu, ele inventou tudo, ele inventou o site específico, ele inventou milhares de coisas. Estão ali, né? E aí, os surrealistas, por exemplo, o Breton apelidou de Ávida Dólares, né? Fez um anagrama com o nome dele, Salvador Dalí, e virou Ávida Dólares. E o Salvador Dalí agradeceu muito isso, porque nunca ele ganhou tanto dinheiro depois que apelidaram ele de Ávida Dólares, né? Então, os métodos surrealistas, eu passei por eles, olhei, passei, entende? Mas eu prefiro, por exemplo, o futurismo russo, eu prefiro Klebenikov, eu prefiro outros, o futurismo italiano também, a experiência do futurismo italiano. Então a gente vai navegando e se você não for muito... Bom, eu não vou dizer mais nada, tá certo. Né? Se você Maravilha. não for muito ignorante, vamos dizer a verdade, se você não for muito ignorante, você acaba entrando em contato com isso tudo, né? Sim, sim. Mas eu jamais pensei em ser um surrealista ou Sim. ser um dadaísta, né? Agora, que eu sou dadaísta, eu acho que eu sou, né, também, né? Por exemplo, eu tenho um negócio aqui, até peguei para vocês. Olha aqui. Eu tenho esse negócio aqui em casa, ninguém sabia o que era isso. Ó. Eu mostro para as pessoas, elas não sabem o que é isso. É um objeto, não é? Aí eu pensei, bom, isso aqui é um ready-made, né? Aí o Chico Chaves, o poeta e artista plástico, veio aqui, eu contei a história para ele e pedi, Chico,
escreva aqui nesse negócio que ninguém sabe o que é, e escreva R-Mut. Então, eu tenho um autêntico de champ, inventado por mim. Olha que delícia. Precisa de mais alguma coisa? Não. É isso. Sim. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, então, que é a seguinte, Roberto. No subtítulo do seu livro Ego Trip, de 2011, né, publicado em 2011, você se reconheceu como um poeta bi, né? Tá aqui o livro, né? Acho que o Eliakim mostrou, mas no subtítulo aqui é Histórias, Encontros e Desencontros de um Poeta Bi rumo ao Norte, né? Você, então, se reconheceu como, de alguma forma, pertencente a essa tradição. Na sua opinião, hoje, em 2020, esse momento atual, nós temos várias pessoas que foram influenciadas, né, pela poesia da geração beat, seja dos Estados Unidos, seja aqui a manifestação brasileira que a gente teve com Roberto Piva, com você, com Willer e outros. Na sua opinião, hoje, o que caracteriza uma escrita beat, uma escritura beat? Né? Não apenas a atitude, mas o texto. O que você acha? Olha, eu te digo o seguinte: primeiro, eu não tenho nada a ver com esse título aí, tem algo muito, muito mais interessante. O meu subtítulo é o seguinte: Ego Trip, viajo e celebro a mim mesmo. Aí eu me inseri na tradição que os Beats também se inseriram, que é de Walt Whitman, não é? Canto e celebro a mim mesmo. Eu fiz uma paráfrase, viajo e celebro a mim mesmo. Isso é o meu. O livro deveria ser assim. Agora, o editor acrescentou isso que você falou. Isso é coisa do editor. Histórias, encontros e desencontros de um poeta beat rumo ao norte. Uai, que delícia! O cara colocou isso, achei ótimo, me senti bem beatnik, né? Ainda mais que eu era bonito, né? Olha só como é que eu tô aí, com uma pequena mochila. Essa capa é um povoado. O Pará tem dois cornos, assim, no norte do Pará, né? Você vê lá em cima. Então, no lado direito, isso daí é uma aldeia de pescadores chamada Arrombado. Naturalmente, o mar devia arrombar alguma coisa ali. Eu nem perguntei, porque eu não posso, tem coisas que eu não posso fazer. Não posso rezar Ave Maria, que eu malicio, e não posso perguntar para ninguém lá arrombado sem dar um monte de risada. Então, eu fiquei quieto, respeitando o povo de lá, que é fantástico. Aí, quando chegou, caiu a noite, eles se reuniram em torno de... Queriam ouvir o que o hóspede tinha a dizer, né? E eu comecei a contar uma história que eu achei que eles gostariam de discos voadores. Eu acho que eles tinham ouvido de um disco voador, eles nem deram muita bola para a minha história e foram dormir depois, né? Então é isso mais ou menos. Agora, a tua pergunta específica, né? O que seria uma escrita beat? Eu vou te contar uma historinha. Vocês, que são muito meninos, conhecem o bambolê? Sim. Sim. Você conhece aquele artefato chamado bambolê. Pois bem, vocês não conhecem o bambolê. Por quê? Por economia de escala industrial, eles reduziram a circunferência, o raio do bambolê. E ele ficou muito menor. Então a pessoa não consegue mais jogar a cintura e aquele bambolê dá aquelas voltas deliciosas pelo corpo, compreendeu? Então, o bambolê não existe mais. A pessoa põe o bambolê e fica ridículo e tem que fazer uma velocidade para compensar a ausência de raio. Tá certo você que é físico, Eliakim? É raio, né? Isso mesmo. Eu fugi da escola, esse negócio aí eu só sei humanas. É. Desumanas eu sei muito pouco, embora eu aprecie. Bom, e de qualquer modo, o bambolê não existe mais, certo? E a escrita beat também. É um caso de bambolê mais curto. Você vai Certo. tentar, você vai tentar rebolar um texto beat hoje?
É Sim. fake, é muito fake, certo? Tá respondido. Vamos para a próxima, então. Eliakim. Então, meu caro, eu que li antes que eu me esqueça, notei que na sua poesia há preponderância daquilo que se chama de intertextualidade explícita. Quer dizer, você não é um poeta que tenha qualquer receio de apontar quais são as suas influências, né? Eu queria saber se isto é só um, um processo de intertextualidade, como ocorreu durante toda a história da poesia, ou se há por trás disso realmente um projeto poético seu. Eu acho que se você cair no mar, o que não é difícil de acontecer, se você cair no mar, você tem que sobrenadar, não é verdade? E lidar com poesia é uma coisa extremamente perigosa. Todo mundo pensa que não, né? Quem escreve, é tão bonitinho, né? Esse poema, o poema chavão, básico, nossa, como ele é. Eu vejo todo dia na internet, né, aqueles poeminhas tão bonitinhos. Eu vou dizer que eu não acho bonito, eu não estou ironizando, são bonitinhos, né? Agora, se eles prestam para alguma coisa, é outra conversa que nem eu nem sirvo para dizer sobre isso. Sirvo, mas eu quero ficar quieto porque você vê, né? De um jeito ou de outro eu estou vivo. Não quero que ser morto por algum poeta, entendeu? Mas qual era a pergunta? Então, a pergunta é se as citações na sua poesia Sim, sim. fazem parte de um Então, projeto de a poesia. poesia. Desculpe, desculpe. A poesia é perigosa. A poesia é perigosa. E você não entra nela sozinho. Você entra com teus fantasmas. Você entra com teus nomes. Certo. E então, pergunta Anderson. Não, Muito bem. não, calma. Você precisa dar um tempo para minha emoção. Eu sou um chorão. Não esqueça Vamos isso. lá. É, Eu, vocês têm que esperar um pouquinho, senão eu vou falar, fica feio, né? Não, eu preciso dos meus nomes, eu preciso dos meus antecessores. Eu preciso do amparo desses anjos, mesmo que eles sejam terríveis. E eu caminho com eles. Então, o intertexto é uma homenagem e é uma maneira de eu ganhar velocidade também. Que quando você manda um foguete ou coisa que o valha para um planeta longínquo, você faz ele dar a volta na Lua para ele ganhar velocidade. Então, esse elemento poético, porque não faz poesia quem não ama poesia, quem não lê poesia. Não faz. Então, isso é o que eu acabei de dizer, na minha opinião. Não tem essa coisa da questão do, né? É muito espontâneo, é muito espontâneo. É dizer, olha, puxa vida, acabei de incorporar o Cruz e Souza, né? Então, esses. E eu tenho outra teoria também, que é o seguinte: você pega de poetas e poetas e poetas, sobra muito pouca coisa, né? Quando sobra três, quatro coisas é ótimo. Então, o sujeito escreve milhares de poemas, eu fico louco, eu falo, puxa, que bom se eu fosse assim. Eu não falo que bom, eu falo que ruim se eu fosse assim, entendeu? Mas, na realidade, eu não gosto disso, sabe? Escrever trocentos poemas, tal. Vai ficar uma frase, entende? Que nem o Nelson Rodrigues, né? Falava com aquela vozeirão dele. Raia sanguínea e fresca a madrugada. Então isso fica na cabeça do cara, compreendeu? Agora eu estou fazendo um poema. Como é que eu posso fazer um poema? Tem um poema meu
tem um poema meu que nasceu da seguinte maneira: eu era professor, eu ia dar uma aula sobre Cruz e Souza. E a aluna foi a lousa, e ela mora nos Estados Unidos, de vez em quando ela entra aqui, me telefona, é a Suzy Crouza, né? E ela escreveu na lousa Sus e Crouza. Então eu já entrei naquilo. Suzy Crouza na lousa, não sei, eu esqueci o poema agora, né? São estranhos mitos, não sei o quê, né? Vozes veladas, veludosas vozes. Nossa, tô andando com o santo do meu lado, pô. Quer melhor que isso? Avante, não estou mais emocionado. Muito bem. Bom, acho que essa próxima pergunta que eu vou fazer, Roberto, tem um pouco a ver com isso que você respondeu, mas vamos tentar Eu detalhar respondo um de novo do pouquinho. mesmo jeito. Oi? Eu respondo de novo do mesmo jeito. Vamos ver, vamos ver. Muitos autores optam por lançar livros de poemas periodicamente, com algum espaçamento. Por exemplo, Drummond, Rosa do Povo, depois o Claro Enigma, e aí vai indo e indo. Em intervalos não tão longos, né? Você escolheu reunir sua obra poética num volume único, né? O Antes que eu me esqueça, e teve duas edições, 77, como ele aqui falou, e essa reedição incorporou novos textos 50 anos depois, né, em 2017. Então, por trás dessa escolha, há algum projeto poético, ou até uma estratégia editorial, ou é a questão realmente de filtrar e somente a nata, né, somente a gema ser escolhida aí? Olha, Anderson, primeiramente, eu não escrevo muito, não escrevo tanto assim, certo? Segundo, que eu, de certa maneira, gosto desses poetas de um livro, sabe? Não sei se o Whitman tem dois, parece, não lembro exatamente agora, mas, por exemplo, o Cavafis, ele ia escrevendo poesia, aí na época do mimeógrafo ele soltava, uma semana depois ele procurava os caras e falava, ó, tem uma nova versão, essa que está valendo, entregava para os caras, entendeu? A nova versão, né? Então eu acho que, por exemplo, o Antes que eu me esqueça, ele está lá, e a partir dele eu fui escrevendo. Agora, se eu quisesse, se fosse, se eu me sentisse motivado, né? Como se diz, eu escreveria um monte de poemas, 20 poemas e publicaria um livro. Mas é um tédio, né? Eu tenho três santos assim maiores do que tudo, né? É o Muhammad Ali, certo? É o Roberto Piva, meu amigo por 45 anos aproximadamente, amigo, irmão, ombro a ombro, e a preguiça. São os três nomes que eu gosto de escrever com maiúscula: Piva, Muhammad Ali e preguiça. Eu sou preguiçoso, eu vou escrevendo e tal. Quando eu lancei essa nova edição, por que eu lancei? O editor veio atrás, vamos aí, vamos papá. Falei, tá bom, eu juntei 50 novos poemas que eu fiz durante essa época e lancei essa nova edição. Se eu tiver que lançar novamente, eu vou acrescentar poemas aí, né? Eu não sei se é verdade, eu li ontem, não sei nem onde, né? Eu li, por exemplo, que o Rio, que ficou uma ocasião 17 anos sem escrever, e o Paul Valéry ficou 25 anos. Eu não sei se é verdade, pode ser uma fake news, entendeu? Mas está respondida a tua questão? Sim, é um Não é um pouco na linha projeto propriamente dito, viu, Anderson? Eu não projetei isso, mas no decorrer do tempo eu achei isso muito simpático. E dá menos trabalho, né? Você vai ficar procurando 20 Entende? livros daquele desgraçado, daquele poeta. Tem um só, que delícia. Não é? Para o pesquisador, coisa E o boa. Sim, sim. engraçado é que alguns trechos do Ego Trip tem poesia também, né? É
alguns textos, alguns poemas que não estão no Antes que eu me esqueça. Então, é um livro interessante também, ele mescla, né, diário, carta, foto, né, ele tem essa, e poesia também, poema. Olha, Então, por exemplo, o nosso comum amigo Luciano Garcês teve aí uma homenagem que me fizeram ali numa editora, bar, na Patuscada e tal, resolveram fazer uma homenagem, então eu indiquei, né, uma série de poetas amigos para dizer meus poemas, né? Então, olha que bonitinho. Agora eu esqueci o que eu ia dizer. eu acho que ele musicou o Ego Trip, acho que é isso que a gente estava falando. Esse Luciano Garcês é um maestro, ele é poeta, dramaturgo, ele é bom em tudo que faz, certo? Para minha surpresa, ele foi lá, pegou um instrumento medieval, né, dos provençais, e ele começou a tocar e cantar trechos em prosa do meu livro, desse Ego Trip que você está falando. Então, eu acho que, de certa maneira, tem uma musicalidade implícita nesse, né? E acabei agora essa semana de escrever um livro autobiográfico, que eu não vou dizer o título, senão sai todo mundo correndo para copiar o título. Que eu sou um dos caras que melhor sabe dar título aos livros. Entendeu? Muito bem. Quem dizia Então, isso também era o José Geraldo Vieira, a mulher que fugiu de Sodoma, né? A 40ª porta, ele se babava pelos títulos dele. E eu babo pelos meus, né? E esse próximo aí é um achado, é um título muito interessante. É muito isso aí. bem. Vamos para a Bom, sexta pergunta, então. isso deixa para a última pergunta aqui. Última, não, não faça isso. Tomei banho, estou bonitinho, olha, botei uma camisa da internet, não sei onde eu achei, eu roubei de um cara essa camisa. Bom, fala, pode ser a última. Vamos lá. Como é que se dá, como é que ocorre a gênese da poesia para você? Como é que você faz a poesia? Como é que o poema te faz uma visita? Olha, eu acho que cada um é cada um, sabe? Você, às vezes a gente tem um. Eu acho que você, principalmente, olhos abertos, né? A sensibilidade, os olhos da sensibilidade devem estar abertos e você tem que usar os sentidos para ter uma percepção do mundo exterior que te possibilite traduzi-lo em algum momento, né? Então tem, por exemplo, eu vou ter que voltar ao mesmo ponto, que eu tinha na carteira os princípios estoicos não, do Jardim, do Epicuro, certo? Meu caro, 50 anos depois surgiu esse poema, me pediram um poema, eu eu vi a propriedade daquele poema entrar, sabe? Ou você é imediatista. Outro dia eu fiz esse poema, a revista aí, né? Me pediu 2 poemas ou mais, sei lá. Eu peguei e falei, vou mandar 2. Eu mandei esse Lockdown, Knockdown e mandei esse outro que eu falei que é Rilke Abelardo, Rilke Abelardo, Covid-19 Andai. Tem mais uma coisa aí. Epicuro. Epicuro, Rilke. Não, Epicuro, Abelardo, Rilke, Covid-19 Andai. Então é um poema praticamente de encomenda. Também eu faço, viu? Se alguém estiver precisando de poesia, eu faço. Um poema para nós, do Antes que eu me esqueça? Ah, é? Você tem alguma preferência? Você conhece os poemas? Eu gosto de Profissão de Má Fé. Ah, muito bem escolhido, hein? É Que isso, página que que está, você sabe? na segunda edição, 83. Ah, é muito bem escolhido, né? Porque isso aqui fala sobre exatamente
o processo poético, né? Exatamente. Bom, não vou explicar nada, a poesia é melhor não explicar. Mas, de qualquer modo, eu vou dizer só o seguinte: os poetas gostam de escrever profissão de fé, e eu fiz a profissão de má fé. Os poemas devem ser gordos e ter penas como os frangos úmidos dos quintais, os belos frangos que ciscam o chão e bicam os pés de urtiga. Rasgado o peito está o coração, pobre balão, sangue, suor e nostalgia. Amar é passar o dedo numa agulha de vitrola. As poças d'água, as flores ásperas, os poemas frouxos, cordas soltas de cello. Esse som que vem de dentro, soprado pela boca indizível, que tentamos saber, que tentamos traduzir. Essa onomatopeia delirante que nos obriga a dizer eu te amo, quando queremos sussurrar bem close dinamite e sempre teus lábios matam. É isso Maravilha. aí. É Muito isso aí. obrigado, então, Roberto. Nosso tempo está terminando aqui. Obrigado, eu. Agradecemos e Arigatô. aguardamos o lançamento aí do seu livro de memórias. Vamos falar sobre ele depois também. Eu estou fazendo uma revisão, mas este ano ele sai. Tá bom? Muito bem. Maravilha. Au Então revoir, voltaremos posteriormente com outros convidados falando de poesia e momento e suas produções, pensando o presente também. É isso aí. Muito obrigado. Até a Não próxima. esqueçam de chamar o Gregório de Matos. Ah, chamaremos. Mas é um boca do inferno, hein? Isso. Esse vale a pena. É.